tem sido a tua vontade? Será que a tua vontade está mesmo de acordo com a vontade de Deus? Ou a tua vontade está ao contrário, dizer opor-se com a vontade de Deus? Amém? E eu fui de novo no dicionário da língua portuguesa, ele vai nos dar a definição de permissão. Vai dizer que a permissão é ação ou efeito de permitir. E esta palavra permitir significa dar liberdade ou licença para autorizar ou para agir. Amém? Vamos sobre rapidamente no livro de Ezequiel 16, verso 27. Ezequiel capítulo 16, o seu versículo 27. Ezequiel 16, verso 26, vai dizer: por isso estendi a minha mão sobre ti e diminui a tua porção, te entreguei a vontade das que te odeiam, das filhas dos filisteus, as quais se envergonhavam do teu caminho depravado. Amém? Deus aqui estava a falar com Israel. Israel estava vivendo uma condição em que ele abandonou Deus. Não foi da vontade de Deus que Israel fosse para a Babilônia vivendo sofrimento, mas foi da permissão. Por que Deus permitiu? Porque Israel esqueceu dos princípios de Deus, então Deus não tinha como se opor, porque eles mesmos escolheram por si próprios, e eles receberam aquilo que eles escolheram. Então, existe uma grande diferença entre vontade e permissão. Quando Deus permitiu que o show, Satanás perturbasse, destruísse, Jó, não era tipo a vontade de Deus que Jó fosse destruído, não. Deus permitiu. Por que Deus permitiu? Para provar a Satanás que Jó não amava ele por causa daquilo que ele possuía, mas por aquilo que Deus é. Amém? E muitas vezes tem acontecido isso com a nossa vida. Todos os dias nós enfrentamos essa luta dentro de nós, entre fazer a vontade de Deus ou fazer a nossa vontade. E eu descobri que o pior inimigo do nosso crescimento espiritual, do nosso desenvolvimento espiritual, é a vontade do homem, é a nossa vontade. Porque muitas das vezes Deus quer dizer, faz isso, a tua vontade vai dizer que não é assim. E nós acabamos por atender mais a nossa vontade e nos esquecemos da vontade de Deus. Mas Deus nos quer mudar na nossa maneira de pensar. Deus nos quer que nós saímos aqui com o mesmo motivo, certo, que Cristo tinha. Jesus não tinha nenhum prazer em outras coisas. O maior prazer de Cristo era fazer aquilo que o Pai lhe mandou fazer. Por que Deus tem te mandado você fazer? Será que aquilo que Deus tem te mandado fazer você tem feito? Eu aprendi com o nosso pastor aqui. Pastor Paulo tem nos ensinado sobre ele, dizendo assim, são duas coisas muito perigoso, né? Que o servo não pode cometer. Primeiro, não fazer aquilo que Deus está te mandando fazer, e fazer aquilo que Deus não te mandou fazer. Agora, qual é a classe que nós nos ensinamos? Será que nós estamos na classe de fazer aquilo que Deus tem nos pedido para fazer, ou estamos na classe de não fazer aquilo que Deus? Porque muitas das vezes nós fizemos, mas não é aquilo a vontade de Deus. Amém? Não é aquilo a vontade de Deus. Eu vou dar um testemunho. Esse testemunho que eu tinha escutado no ano de 2000. É de uma missionária brasileira, mas ela cresceu, passou toda a infância dela em Estados Unidos. Ela está como imigrante. E aí ela estudou, se formou. Ela, desde pequena, já recebia a profecia que ela tinha que ser serva do Senhor, servir a Deus. Só que quando chegou lá, se formou, tinha outro sonho. A vontade dela era ser uma das melhores polícias de segurança da Casa Branca. E nós sabemos que quem chega lá é famoso. Ela conseguiu então, e ela já não tinha tempo, ela tinha uma filha. Ela já não tinha tempo de ir na igreja, não tinha tempo para as coisas de Deus. E sempre que, às vezes ela ligava, porque não vivia na mesma cidade em que a filha e a irmã moravam. Ela tinha que ir em outra cidade onde estava o palácio presidencial lá dos Estados Unidos, onde ela trabalhava. E outro dia a filha ligou, disse, mãe, estás muito ausente, na igreja nós vamos ter, tipo, o que vai acontecer aqui no domingo, né? Festa de criança. Era um evento somente para criança e cada criança convidou seus parentes. A mãe disse, filha, a mamãe está muito ocupada, não vai ser possível aparecer.
porque a mãe tem o trabalho a realizar. Mas quando eu ficar de feira, eu te prometo que eu venho te pegar, você e a tua tia, vamos passar uma semana juntas. Aí aconteceu, ela foi para a cidade e pegou no caminho, ela vinha dirigindo. Ela disse assim que vinha dirigindo. Quando olhou a frente, via que vinha um carro bem na direção dela. A filha estava sentada no assento de trás, a irmã no assento de frente. A irmã não estava com o cinto de... Não estava colocou o cinto de segurança, mas esqueceram de colocar o cinto de segurança na filha. Quando Viena fez aquela manobra, tu conseguiu esquivar, não bater, não foi aquele acidente. Quando ela, a maneira como o carro vinha com muita velocidade, ela fez aqueles treinos, né? Nós sabemos processo de segurança, você tem que treinar. Ela colocou a mão, porque ela dizia que a irmã ia sair. O cinto da irmã abriu, se ia sair, então ela colocou a mão dela para travar a irmã e esqueceu-se da filha. Quando o carro parou, ela sai, dizendo assim: todo mundo está bem, todo mundo esqueceu. E a irmã me perguntou: a menina está onde? A mãe, quando virou, da maneira como o carro bateu, foi encontrar a filha presa dentro do carro. Ela ficou desesperada, disse que ela já estava falando que não falava português, esqueceu o português lá no Brasil, só falava inglês. Mas naquele momento começou a orar em português. Começou e disse que na mesma hora, Deus foi falando com ela, dizendo: eu tenho te chamado. Eu tenho te chamado, você que obedeceu o meu chamado. A minha vontade é que você seja missionária. Ela disse na mesma hora. Pegou, ela disse que tinha que partir, né? Quebrar os pés da filha, para ter como tirar ela. Quando tira a filha, ligaram logo já no serviço de emergência lá. No momento que estava esperando, a filha já não estava resistindo. Acabou por morrer. Naquele momento, parou de respirar. Ela começou a orar: Deus, eu sei que você já profetizava na minha vida. Eu vou dizer que agora eu vou voltar, vou fazer tua vontade, mas devolva a minha filha para mim. Ela disse que escutou uma voz que me disse: põe a mão na tua filha agora. Quando ela pôs, a criança começou a chamar a mamãe. Mamãe disse: a mamãe daqui. Depois a criança disse que já não estava bem, perdeu a visão. Ela disse: Deus, pronto, eu já te disse, já me rendi. Se tua vontade é que eu seja uma pastora ou missionária, eu vou atender, mas não tira o maior presente que eu tenho, o maior bem que eu tenho nesta terra. Aí ela disse que a emergência chegou. Pegaram com o caso que a criança era muito grave, não podia levar no carro, o helicóptero chegou. Meteram a criança no helicóptero. Aí a criança ficou de novo a perder os sentidos. Ela disse que ela teve uma visão, viu as nações. Dentro do helicóptero começou a ver matéria de todas as nações do mundo. Deus começou a lhe dizer: hoje estou a fazer um voto contigo. Você vai ser minha serva. Você vai trazer vida para aquelas almas que não têm vida. Aí ela disse: Deus, eu já entendi. Né? Já entendi, por favor, devolva. Os doutores, os médicos não levaram, a filha levantou. Disse que já estava bem. Mamãe, estou me sentindo bem, já estou sentindo muita dor, estou me sentindo bem. Quando chegaram, a mãe prometeu e disse: quando a minha filha ficar com a idade já elevada, aí eu vou começar. E ela vai contar que a filha cresceu tão rápido, porque ela não entendeu como a filha cresceu. A filha cresceu, casou-se. Hoje essa irmã, essa missionária, ela não para no lugar, está sempre viajando. E uma vez, quando a filha lhe ligou, disse: mãe, Jesus me tirou você de mim. Eu disse: não, Jesus me devolveu você para mim. Ela disse assim: todas as vezes que a filha olha na marca que está no pé dele, ela recorda a graça e misericórdia de Deus na vida dela. Amém? Então, esta missionária, por que eu vou dar esse testemunho? Muito de nós, a nossa vontade é ter emprego. Nossa vontade é casar. Nossa vontade é ter filho. Nossa vontade é ser grande empresário. Isto não é pecado. Mas será que é isso que Deus quer que você seja? Será que é isso que Deus falou que você será? Porque se não for a vontade de Deus, você até pode ser missionário. Perdão, você pode até ser empresário. Você até pode ser um grande homem de negócio. Mas você estará na permissão. Não sendo de quê? Da vontade de Deus. Existe uma grande diferença de estarmos no centro da vontade e na permissão de Deus. Muitas das vezes, quando nós estamos no centro da permissão de Deus, nós levamos as consequências conosco. Amém? Tem algumas consequências. Então, Deus quer nos ensinar nesta manhã qual tem sido a nossa vontade. Aonde é que você estás? Estás no centro da vontade de Deus ou estás no centro da permissão de Deus? Deus quer tentar nos ensinar que nós precisamos priorizar a vontade dele
na nossa vida. Amém? Existem 3 tipos de vontade que nós podemos definir aqui nesta terra. 3 tipos de vontade. Primeira vontade é a vontade de Deus. Amém? A vontade de Deus é a primeira vontade. Muitas pessoas têm medo de orar ou perguntar a Deus qual é a vontade dele, pois acham que ele irá frustrar os seus planos. Muitos de nós temos medo porque pensamos que Deus vai impedir aquilo que você projetou. E não vamos só ler rapidamente no livro de Jeremias 29, verso 11. Jeremias, no seu capítulo 29, no seu versículo 11, vai dizer: porque eu pensei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Amém? Aí vamos mostrar que a vontade de Deus nunca foi mal. A vontade de Deus é boa.